Olá, Renato. Estamos em mais uma verificação do seu exercício no curso de MS Project, exercício E6. Então, já comentei sobre esses avisos na correção anterior e, como também não deu tempo de você fazer as correções, verificar as pendências, peço que a partir do próximo exercício você verifique elas e poste as suas dúvidas no Moodle. Então, vou clicar não vou abrir os outros arquivos agora. Então, já vimos escopo, tempo, recurso e estamos agora vendo o custo do nosso projeto. Lembre-se que nós fizemos o nosso planejamento o mais cedo possível, o mais rápido possível, não levando em consideração as limitações dos recursos, e nós tínhamos então um cronograma do nosso projeto. Depois inserimos recursos e vimos suas limitações, e provavelmente nosso cronograma aumentou um pouco devido a esses problemas. Depois levamos em consideração as restrições de recursos, tanto material quanto de pessoas, podendo através dos passos que a gente viu, controlar e nivelar o estoque desses recursos. E agora, nesse terceiro estágio, estamos vendo restrições do tipo financeiras. Então, nós podemos ter os recursos disponíveis no mercado, mas será que temos dinheiro para comprar ou alocar todos ao mesmo tempo? Para comprar à vista? Ou será que a gente tem que fazer um planejamento financeiro, analisar o fluxo de caixa e de repente comprar a prazo, não comprar tudo agora, enfim. Então temos agora as restrições financeiras e temos que saber como a ferramenta nos ajuda a programar tanto o dinheiro que entra quanto o que sai e fazer análise do valor agregado, entre outras análises que estão no livro texto, no guia de exercício e no guia de exercício. Para isso fizemos os passos, são recomendados, que nos ajudam a ver. Então vai até o passo 19, 18, 19 e também temos outros passos e tarefas que sugerimos por questões didáticas. Então vou verificar se os mesmos foram feitos, esses outros passos que a gente sugere. Então, vou começar abrindo o seu arquivo E6A. Seu 6A também contém informação? Não. Também não vou abrir. O pool de recursos. E aí, já começo verificando que você não fez o passo E6A. Esse 14H, na verdade, era do exercício anterior, que você não tinha colocado pick units e tal, não tinha colocado essas informações nesse lado. E aí você não fez esse passo E6A, que é para você colocar cost aqui neste lado e você ter o seu projeto, sua EAP, com um diferencial. Você vai ter a sua baseline e o seu arquivo de custo, e aí você vai botar os valores do tipo de custo. E aí você vai botar os valores do tipo de custo num valor chamado verba, num recurso chamado verba 1. Então todas as tarefas, elas vão ter um recurso chamado verba 1, onde você vai botar o valor de custo. Então deixa eu ver aqui, 14S
você... você fez o E6A... tá aqui. Você fez o Você fez o passo 14S no próprio arquivo. Entendi. Entendi. Então tem o arquivo custo aqui. Vamos ver se você colocou. Então aqui tem consultoria especializada. Não deveria ter consultoria especializada. Verba 1, verba 1. Fez mais ou menos, né? Não tá 100% isso aqui não. Você deve desabilitar todos os recursos de todas as tarefas, todas as atividades, todos, e colocar só verba 1. Você não tem recurso do tipo material nem humano, você só tem dinheiro. Você vai preencher tudo com dinheiro. Então você não fez conforme foi solicitado. Tanto é que o valor de custo 1 com o de custo está muito diferente. E aí você acabou não fazendo o que foi solicitado. E esse é um passo simples também, é apenas demonstrativo para você ganhar, saber ver alguns detalhes e ter alguma informação sobre os campos custo. E aí você não fez, ficou faltando, não tá feito conforme solicitado, então peço para você refazer esse passo, o E6A ou o passo 14S. Inclusive, já que eu estou aqui, vou ver o seguinte: se soma, então você colocou para somar os elementos subordinados, então ok, mas mesmo assim você só colocou verbo, por exemplo, aqui. Cadê? Deixa eu chamar resource names de novo. Então você já colocou verbo aqui, mas colocou o valor de 0. E aí aqui você já colocou o valor. Quer dizer, e aí por isso que dá essa diferença. Você acabou não limpando os valores, enfim, você não fez conforme foi pedido, conforme está no guia de exercício. Então, se você teve alguma dificuldade, coloque no Moodle, né? Mas os alunos também têm que assistir às aulas, ter pensamento crítico, ler o guia de exercício, ver o que é solicitado, saber o que está sendo pedido e efetuar aquilo. Se você não fez conforme foi solicitado por uma dúvida, tudo bem. Agora, se você não fez nada conforme foi solicitado, aí a gente tem que ver qual é o problema que está acontecendo. Aí você posta no Moodle e a gente tira a sua dúvida. Então você tem que refazer o E6A. Ele não foi feito. O seu mostrou até que sabe fazer alguma coisa, mas por ser um passo muito simples, acredito que você mereça fazer de novo, certo, conforme é pedido no guia de exercício. Assim você acaba não vendo de forma didática o que a gente quer no curso. Então já me estendi demais aqui. Vou fechar o teu E6A e voltar para o teu exercício. E aí, agora eu deveria abrir o teu pool de recursos. Senão você não mandou com o arquivo E6. Está faltando pool de recursos.
porque aí eu ia ver o passo 8A, que pode até estar aqui, mas tem que estar no teu pool de recursos também. A gente pede para você fazer uma cópia aqui. Mas, e aí está faltando. A única coisa que estaria aqui diferente seria a classe de custeio. Que eu não estou vendo. Não, tá aqui, Outline Code 8. De Budget Time. Tá. Classe de custeio. Dotação orçamentária. E aí você não nos mandou o pool de recursos. Estou vendo aqui porque a gente pede uma cópia, mas você deveria ter mandado o pool com a gente. Inclusive, as alterações aqui também não são feitas no teu projeto, já que é uma cópia. Então, estou vendo que você preencheu a classe de custeio. Você disse que financiamento da porta de horas com dotação orçamentária, ok, e definiu o tipo de recurso dele, custo e trabalho. Então, isso era o que eu ia ver também e tá ok, se tiver igual ao pool, obviamente. E aí no outro eu vi que estava faltando aluguel de microcomputador. E está faltando aqui. Então, fica isso aí para você adicionar no seu pool de recursos também. Tem aluguel da betoneira, mas está faltando aluguel do microcomputador como material para você colocar quando você aloca ele na atividade, por dia, por mês, esse valor. Está faltando também. Então, ok, dito isso, vou ver o seu arquivo no Excel. E aí, você botou aqui os valores por semana. Por semana não, por dia. 6, 3. Os valores por dia. E aí, não adianta você botar esses valores por dia aqui. O ideal seria você botar ver os valores por mês. Botar os dados por mês aqui, não por dia. Que é quando você faz o gráfico, não vai dar certo. Inclusive, aqui parece que está no 0. Qual é? Deixa eu ver aqui. BCWS, na verdade está em 0 mesmo. Então, provavelmente também você não salvou sua linha de base quando você fez isso. Estou vendo muitos valores zero. Baseline cost. Baseline cost é a sua linha de base. Então, você quando fez isso aqui, você não salvou sua linha de base. Você não deve ter botado custo, alguma coisa assim, não salvou sua linha de base. E aí por isso que vem com esses valores zeros. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem custo. Só que a sua linha de base, o baseline cost, está com valor zero. Então você não salvou. E esse valor deveriam ser iguais. Pelo menos no primeiro momento. Ou então bem parecidos. E aí o custo um pouquinho maior ou menor, porque houve alguma diferença do que fora planejado. Mas fora isso, deveria ter valor na linha de base. Não tem. E aí, o seu BCWS fica com zero também. E seu cumulative cost, a priori, ele está igual e ele vai acumulando. Então ele vai somando esses valores aqui e vai dando essas outras informações.
E aí, o que ficou faltando aqui também? Ficou faltando você falar a diferença desses campos. Por exemplo, o cumulativo custo ele vai acumulando os valores do campo cost. O baseline cost é a minha linha de base do tipo custo salva. O BCWS é taranã, taranã. A diferença do campo custo para o BCWS é essa. A diferença do campo baseline cost para o cost é essa. A diferença desse para esse é essa. Então ficou faltando essas informações nesse relatório. E como você também não fez o gráfico corretamente, fica até um gráfico estranho. Ele faz praticamente um quadrado aqui e não faz uma curva S. E aí você nos mandou esse gráfico também. Esse aqui, gráfico de coluna, não, a gente não fez separado. Tá, ok. Mas como você botou por dia, aí não... o gráfico também já está comprometido por causa do que você não salvou sua linha de base. E aí você já tem duas pendências, né? O SSA que você não fez e o gráfico no Excel junto com essas informações. Então, vou pedir para você refazer elas. Se você não refazer, eu vou considerar como não feito. Então, já começa anotando seu primeiro número da sequência de controle, o número 68. Repetindo, 68. Então, vou fechar o arquivo Excel e voltar para o seu S6. E ficou faltando também aqui o pool de recursos que você não mandou para a gente. Tá? Então, vou ver o passo 15. E aí, deixa eu ver. Você inseriu valores do tipo custo fixo, mas não marcou pra gente, né? Porque senão fica difícil ver. Você deveria ter marcado conforme está no guia de exercício. Esses valores assim, para ser visível. Todos os valores de custo fixo que você colocou no teu projeto. Acho que é só isso. Também não tem muita mais coisa aqui. Temos a forma de rateio, que é aquilo até que eu já falei na correção anterior. Se você paga rateado, né, paga em várias vezes, várias prestações ao longo do mês, se você paga no início ou se você paga tudo no final. E aí, essa forma de pagamento, ela acaba implicando no seu fluxo de caixa, né? Às vezes você não tem todo o dinheiro para pagar no início, às vezes você tem todo o dinheiro para pagar várias prestações, e aí você escolhe pagar só no final. Então, são coisas que implicam no seu projeto. Inclusive, perceber uma coisa aqui, passo 15, estimar os custos. Mas tem um passo, esse passo 15 normal aqui. E aí, novamente, que não marcou aqui, tem mais um aqui embaixo. Bem, não estou achando, mas está aqui em algum lugar. Aqui. Pronto. E aí, inclusive, aquilo que eu te falei do teu custo base. Você não salvou linha de base, por isso que ela está com esse valor zerado. E aí, a gente vai aqui em Project, Set Baseline. Então, você salvou sua última linha de base aqui no dia 8/6. Você nunca mais salvou sua linha de base. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma cópia da sua baseline 1. E aí eu vou dar OK. Então, a primeira coisa que eu fiz foi
Você vai ver uma cópia do seu dado, da sua informação, para baseline 1. Então é uma coisa importante, porque se você quiser verificar como você foi planejado anteriormente, ou coisas assim, você consegue ter. Obviamente você não vai ver os valores de custo, já que eles estão zerados aqui, não deu tempo de você salvar eles com custo. Mas você vê como é que foi planejado as datas das atividades, o cronograma das atividades. E aí aqui no seu baseline agora, eu vou salvar o seu projeto todo na sua linha de base, ou seja, vai subscrever aquelas informações e vai salvar com as informações novas de hoje. Então vou dar OK. E agora eu já tenho os valores do custo aqui. E aí esses valores é importante, porque aí você faz o seu passo no Excel. E não sei se não lembro agora se o S6A usa esse valor da linha de base. Acho que não. Mas aí tem que verificar no guia. E aí, enfim, com os valores salvos agora, com o planejado, que é o seu custo base. Aí tem o custo total, que é a soma de todas as outras variáveis, o custo da hora extra e o custo da linha de base. Para isso, esse é um passo simples para você verificar isso. E vamos agora para o passo 15, PV. E aí, esse aqui também é um passo simples. Ele nos diz o nosso preço de venda, né? Então, se para eu fazer esse teu projeto, meu custo base é de 808 mil, eu vou vender esse projeto por 1.156.000, porque além dos impostos, eu tenho também 10% de lucro. Isso é quanto custa, mais imposto 1, imposto 2 e tem um percentual de lucro também. Então, usando a fórmula aqui, 11, 12 mais 20% de lucro. Então, você colocou a forma correta, tá OK. Pediu para somar também. Então, dito isso também, aqui é o campo número 11, 12, não tem nada a mais nesse passo. Então, próximo passo, passo 16. Então, esse passo é um passo simples também. Ele divide o dinheiro por nível org. Então, posso ver quanto cada setor gasta. A forma de rateio, custo total, meu custo base. Então, eu vejo por setor. E aí a sua linha de zero está sem valor. Tá. Então vamos olhar aqui o filtro. Então você eliminou as macros. Se você quiser, você consegue tirar essa primeira linha também, acrescentando aqui no filtro. Tá. Então, OK. Vamos ver o grupo. Como org também. OK. Então é um passo interessante, você vê quanto cada diretoria gasta, no que ela gasta e como ela gasta. Então vamos para o próximo, passo 17, montar dotação orçamentária. Então esse passo também é um modo para a gente ver o gasto do nosso dinheiro ao longo do tempo. Aqui você botou por dia o período, a gente pede para ser um período semanal. Então você está com essa pendência, você não fez corretamente, não viu o guia de exercício, então
O middle está como semana e o outro está como dia. Então você vai botar aqui como semana, no outro como mês. Ou você vai botar apenas um, né? Você vai colocar aqui, vai botar apenas um. E aí vai botar como semana. E aí tem essa configuração também, que você tem que ver no guia. Vou dar OK. Então agora eu vejo o dinheiro gasto ao longo do tempo por semana, que é o período que a gente pede. E aí, com essas informações, você vai fazer o arquivo no Excel e vai mostrar a diferença entre esses campos aqui, conforme eu falei anteriormente. Tá, as cores estão ok. Tá. Atividade azul, marco em laranja, você está usando verde. Tá, ok. E aí, aqui a gente já começa, já pode avaliar algumas coisas. Se o seu projeto é pagável ou não. O campo Baseline Course é o que a gente planejou. É o que foi salvo da nossa linha de base. É a nossa linha de base. E o campo custo é o real. É o que está custando agora. E aí, por acaso está igual, porque eu salvei agora, então não vai ficar igual. Podia ter uma pequena diferença, porque houve mudança no planejamento, houve imprevistos, os seus funcionários pediram aumento, pode ter havido greve, o dólar pode ter aumentado, enfim, pode ter acontecido coisas que não estavam previstas, ou pode ter também alterado porque você planejou mal. Você planejou uma tarefa que ia durar 20 dias, acabou durando 30, 40 e aí aumenta o custo do seu projeto. E aí, vamos alterar aqui. Vamos dizer que você tinha planejado R$ 1.999 e está custando 6.000. E aí isso aplica no teu projeto. E aí você consegue ver seu fluxo de forma um pouco arcaica, mas consegue ver se você vai conseguir pagar ou não o seu projeto. E aí você vendo que aqui é 1.000, você precisa de 6.000, e nos outros meses bate o valor, aí você vê o seguinte, você não paga o projeto. Porque às vezes pode acontecer o seguinte: você pode às vezes até ter dinheiro suficiente, a soma dá o que você precisa, mas o dinheiro depositado ao longo do mês, ao longo das semanas, pode influenciar também no seu projeto. Então, por exemplo, nesse mês aqui você teria, digamos assim, a exposição 7.000, o seu custo é 6.200, e aí tudo bem, você consegue pagar, ok, legal. E aí sobram mais 800, 700 alguma coisa. Ou sobra e fica na tua caixa, ou a tua empresa ela recolhe esse dinheiro porque você não usou. Aí depende de como funciona a empresa. Mas supondo que fique no teu caixa, então você juntou aí mais 700, 800 reais. E aí no próximo mês você tem 15.000, mas você precisa de 19. E aí mesmo com o dinheiro que sobrou, fica 15.800, você ainda vai ter uma dívida aqui de 16 de 3.600, arredondando, 3.800, 3.600. E aí você, apesar dos próximos meses você conseguir pagar ser igual, você não pode esquecer que aqui vai ter juros, correção monetária, os seus empregados não vão ficar satisfeitos, podem fazer greve, enfim.
E a correção do que está devendo, do que você está devendo aqui, acaba implicando nos outros meses. Então, aqui vamos supor, tem juros. Chega para cá, 3.600 você não consegue pagar. E vamos supor, até que você conseguisse, tivesse até mais dinheiro aqui. Você conseguiria pagar uma parcela, digamos, R$1.000. E aí, ainda ficaria devendo 2.600. E aí, teria juros sobre isso também. E aí ficaria juros sobre juros. No final, viraria uma bola de neve e você não conseguiria pagar o teu projeto. Vamos voltar aqui para não alterar. Então, apesar daqui ser a linha de base, você já consegue fazer alguma avaliação com esse passo do dinheiro. E você vê o seu dinheiro ao longo do tempo e das atividades por aqui também. E é um passo interessante. Então vamos para o próximo passo, passo 18, dotação orçamentária. E aí eu vou te dar mais um número para você anotar, o número 3, repetindo o número 3, a sua sequência de controle. E aí nesse passo começamos a falar do recurso tipo budget, que são financiamento e o aporte de horas. Inclusive você não renomeou os campos aqui. E aí você consegue saber quantas horas e quanto de dinheiro, quanto é o seu financiamento e o seu aporte de horas para você conseguir concluir aquele projeto. E você inclusive pode aumentar, você pode botar mais do que você necessariamente precisa. Mas isso também não quer dizer que você consiga pagar o seu projeto. Como eu acabei até falando no passo anterior. Mais dinheiro não necessariamente significa que você consegue pagar o teu projeto ao longo do mês e seria viável. Dependendo de quanto que você tem para pagar em cada mês, você não consegue pagar o teu projeto. Ou, por exemplo, você tem 1 milhão para gastar no teu projeto, mas você tem 1 milhão de empréstimo do banco e ele só libera na data X e na data Y, porque paga menos imposto, enfim, e coisas do gênero. E aí, se você gastar antes, você não consegue pagar. Então, você tem que fazer uma análise disso do seu projeto. Então, vou voltar aqui para o anterior. E aí, novamente, um aparente aumento no seu financiamento, no seu aporte de horas, pode não significar necessariamente que você consegue pagar o seu projeto. E aí você tem os campos custo, project cost, work. Tá. E aí você tem que verificar o atendimento mensal das suas necessidades financeiras e de trabalho. Por exemplo, conforme eu falei, voltei aqui para o original. Tá vendo? E aí já temos diferença aqui. Por exemplo, seu custo é 1.200. Beleza. E o seu custo, seu financiamento, como você planejou, como você alocou as atividades, te dá 1.600. Aí depois te dá, você precisa de 2.000, aí te dá 2.100. Beleza, por enquanto tá pagando, você tem mais dinheiro até do que necessário. E aí vai. Mas poderia ser ao contrário. Conforme está assim, poderia ser ao contrário. Provavelmente, em algum mês, em algum aqui, se você tem todo o dinheiro que precisa, vamos ver quanto que você precisa do seu projeto. Tá? Aí eu vou pausar a correção, porque deu erro no PROS tem essas intermitências, eu tenho que abrir de novo o seu arquivo. Então, um segundo, por favor.
Voltando, aí fechou o arquivo, eu tive que reabrir. E aí voltando, você precisa de 808 mil, né? E aí tem que salvar a sua linha de base de novo, fazer aquelas modificações que eu fiz no decorrer da correção. E aí vai ser até interessante que você vai ver a diferença com a linha de base, salva, sem esses valores. Mas aí você precisa de 808 mil. Vou dar um Ctrl C aqui. E aí, indo para o passo que a gente estava, passo 18, você botou 810, né? Então, dá um Ctrl V aqui. Opa, não foi. Deixa eu voltar lá, passo 15. Tá. Centos e 8, 447, 19. Bem, lá, copiar. Vou botar no bloco de notas, se não vai pro bem. A gente sempre dá um jeitinho. Passo 18. Ele para. Esse é o problema do Project. Bem, parar de novo. Bem, voltando. Por algum motivo, ele não está deixando copiar, o Project está travando, está dando erro, está dando algum problema aqui. E aí, eu vou colocar na mão esse valor aqui. Vou colocar na minha outra tela, e aí não vai aparecer no vídeo. Mas 808, 447, 19. 808, tá, não botei a pico. 808, 447.19. Aí agora foi. E aí você tem até 800, não vou botar os centavos, né? 447, ele não está aceitando. Pronto. E aí você fica com 19 centavos a menos. E aí aqui você ainda continua com dinheiro, mas a maioria dos dias mais dinheiro do que você precisa. Mas aí, ó, em algum momento, foi o que eu te falei, ó, nesse dia aqui, você precisa de 10 mil e você só tem 1.000. Aí você fica devendo 9 mil. No dia seguinte, você precisa de 7 e você só tem 1.000 e alguma coisa. Então você já está devendo, digamos, 9 daqui, vai passar a dever mais 6, 15, já está devendo 15. No próximo, 8 e 1, 7, você já está devendo mais 7, e aí já vai virando uma bola de neve. Mesmo que você tenha dinheiro aqui depois, ó, você tem dinheiro aqui, quer dizer, você paga aqui, mas os juros e os 20 mil que já ficaram para trás, você já não paga mais. Depois você vai ter mais 3 mil, ó, aqui você não vai conseguir pagar, vai ficar com mais 3 mil. E aí, é claro, você botou, hoje que tá dando problema aqui, desculpa pelo palavrão, vou voltar aqui de novo. Voltando, espero que não dê mais problema agora. Então aqui dá diferença, e aí depois você não consegue pagar aqui, embora não consiga pagar os outros dias. Claro que você botou aqui por dia, mas exato, botar por mês, agora sim. E aí você tem essa visão. Então nesses meses aqui, ó, você tem 40 mil de custo, você tem
exatamente. Eu abri de novo. Você está até com mais dinheiro que você precisa. Lembrando que você precisa de 808.447. Está com 810 mil. Então você tem 2 mil reais a mais. Tem mais dinheiro do que precisa. Aparentemente, isso aqui é maior que isso e seu projeto é pago. Mas olha que interessante. De acordo com como você fez o seu projeto, de acordo com como você selecionou o pagamento sendo pago rateado, acontece isso aqui no seu projeto. No mês de junho você precisa de 40 e você tem 35. E aí você fica devendo 5 mil. No próximo mês de julho você precisa de 68, você tem 38. Já fica devendo 30 mil aqui logo de cara. Tá? Então, logo aqui nos primeiros meses você deve 35 mil. 40, você já está devendo 35 mil em 2 meses. E aí depois, mesmo que você pague, aqui você precisa disso, tem 34, beleza. Você já paga os 5 mil. Aqui também. E aí vai. Mesmo que você pague depois do projeto todo, pelos primeiros 2 meses já está devendo 35 mil. Paga 5 aqui, beleza. Mas e os juros? E a correção monetária? E a insatisfação de todos os seus trabalhadores que não receberam dinheiro? Inclusive, sua mão de obra recebe auxílio transporte. Você não paga para os caras não vêm trabalhar mais. Então você tem que analisar tudo isso. Depois, quer dizer, tu vai pagando juros em todos os outros meses. E aí você provavelmente nem vai pagar mais. Porque aqui você tem 5 mil de sobra. Só que você está devendo 35. Mais juros. Aí você paga. No próximo mês, sobra mais ou menos 7. Só que você estava devendo 35. Mesmo com 30, vamos supor que você vai pagar 20. Mas aí faltam juros depois. E é juros sobre juros sobre juros. E aí, próximo mês, tem mais 8. Mas e os juros? E aí, se você tiver esse valor contado, você provavelmente não vai conseguir pagar seu projeto. E aí, com essas limitações dos recursos, você tem que avaliar o seguinte: eu posso começar tudo com o mais cedo possível? Ou, de repente, no início do projeto, eu não posso começar todas aquelas tarefas que eu planejei? Ou eu não pago no início, eu pago depois. Eu pago no final, eu pago quando tiver concluído. Aí são formas de você tornar o seu projeto viável. Então, anote mais um número, anote o número 48. E aí, dito isso, e também depois de muitos problemas do projeto fechando, vamos para o próximo passo. Apresentar dotação orçamentária. Então, é um passo simples. Ver o nível org. Nível org. E o custo dos materiais, enfim. Também vamos ver aqui o filtro, se você fez corretamente. Então, a gente pede que o filtro elimine os que não são classificados. Você bota is greater than, mas a is greater than 0, em geral, seja maior que o valor 0. Se você botar um código com 0, por exemplo, no outline code, ele não vai pegar. E quer dizer, o correto seria você botar que não seja igual a vazio. Ou seja, tudo aquilo que não está classificado ele não pede para mostrar. Aplico, não faz diferença, porque como seus códigos do outline code é 1, 2, 3,
e aí ele considera como sendo maior que zero. E vamos ver o grupo também. Outline Code, ok. E aí, tá ok também. E aí você consegue ver no Details também o tipo. Vou trazer para cá. O quanto que você, seu aporte financeiro, seu aporte de horas naquele recurso. É estranho que está sem um valor aqui. Deixa eu ver se é pela linha de base. E aí, isso acontece, eu não posso verificar que se você não mandou o pool de recursos, e aí eu não consigo abrir ele, já que você não mandou. E aí se eu abrisse e aparecesse alguma coisa aqui, eu ia falar que era uma anomalia, que geralmente acontece por causa do pool. Quando o pool está fechado, geralmente o lookup desaparece e dados contidos nem sempre aparecem. Inclusive, até na correção anterior aconteceu isso. Eu abri, estava sem valor, não é 5, e um passo agora que eu não lembro. E quando eu abri o seu pool para verificar, ele preencheu aquelas informações. Então provavelmente pode ser isso. Depois que tem essas intermitências. E aí eu peço para você fazer o seguinte. Em casa, você verificar se esses budget pools ou work, eles aparecem preenchidos, se aparecem valores para você no details nesse passo. Senão a gente tem que ver o que está acontecendo ou o que não foi feito corretamente. Dito isso, anote seu último número, o número 11. E aí, sobraram muitas pendências para você, sobrou o Excel, a 6A, algumas coisas no passo, salvar, linha de base. Enfim, ficaram muitas pendências nesse passo. Faça as pendências, mande novamente, dúvidas no Moodle. E até a próxima. Tchau, tchau.